Oi, gente. A gente vai falar hoje na aula sobre aprendizagem em organizações e no trabalho. Vocês vão ver que é uma aula anterior à aula de treinamento, desenvolvimento e educação, que a gente vai ter amanhã ao vivo. Então, hoje é para a gente ter uma base, né, conceitual, entender como é que a aprendizagem ela funciona dentro das organizações, em quais níveis, né, de que forma. A gente vai falar sobre modalidade informal e formal. Então, a gente vai conversar sobre isso tudo e amanhã a gente vai aprofundar mais o tema, ok? Então, qual é o contexto que o capítulo coloca? A dificuldade de aprendizagem não é novidade no contexto de escola, no contexto do trabalho e na vida em geral. O dado novo que se coloca é que o crescimento acentuado dessas dificuldades, ou pelo menos a sua maior visibilidade, já que hoje a gente tem muito mais instrumento de diagnóstico e de identificação dessas dificuldades de aprendizagem, onde quer que elas estejam ocorrendo. Então, para gravar o quadro, as sociedades ainda têm colocado para as pessoas, para os profissionais, novas habilidades e novas competências a todo momento. Então, novas tecnologias, né, novo perfil de profissional. Então, a todo momento, diante dessa dificuldade de aprendizagem, a gente ainda tem a exigência por desenvolvimento de novas competências. Então, é todo esse cenário que o capítulo vai desenvolver, vai se constituir, né? Aprender durante muito tempo significou oferecer respostas para lidar com desafios cotidianos, que se interpunham à própria sobrevivência dos indivíduos, grupos e sociedades como um todo. Essas aprendizagens que terminam se confundindo com a aprendizagem das culturas de cada grupo e povos, ocorrem essencialmente pela interação, pelo fazer, né? Ocorriam no passado. O grande volume de novos conhecimentos e tecnologias e a rapidez com que essas inovações elas são colocadas para a gente impõe para toda a sociedade uma busca constante por oportunidades de novas competências, de desenvolvimento de novas competências. Então, a gente fala em educação continuada ao longo da vida, então não é mais, me formei, pronto, acabou. Não, a todo momento a gente está sendo colocado em situações em que há necessidade de atualização, desenvolvimento de novas competências. Diversas formas de aquisição e desenvolvimento de competências são vistas como instrumento de transmissão de cultura e de preservação dela. Os desafios inerentes ao mundo do trabalho são múltiplos e exigem do trabalhador atualização constante para lidar com esses novos desafios, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro disponível para desenvolver, para se atualizar e não mais ter aquele perfil de já aprendi tudo que eu tinha que aprender, agora não preciso mais me capacitar, me qualificar, porque, de fato, a todo momento surgem novas ferramentas, novas tecnologias e a gente tem que se adequar, a gente tem que se atualizar. Com a crise do paradigma fordista-taylorista de organização da produção e do trabalho e a emergência de tecnologias informatizadas, foram colocados em prova e de desenvolvimento de novas formas de aprender. Então, a gente fala hoje muito em qualificação no EAD, no ensino à distância, capacitação, agora no contexto que a gente está, o trabalho remoto ou mesmo afastamento do trabalho, priorizou muito isso, a qualificação, então tudo mediado pela tecnologia, pela internet. Mas, paralelamente a isso, novas formas, formas tradicionais de qualificação também têm sido valorizadas, por iniciativa própria do funcionário, do trabalhador. Então, não depende mais da organização propor ou estimular planos de capacitação. Não, o próprio servidor e trabalhador hoje busca formas de se qualificar, independente do cargo que ele ocupa na empresa, ou até mesmo independente de estar trabalhando ou não. Aprender a conhecer, a fazer, a viver com outras pessoas e a ser são competências imprescindíveis para o trabalhador do século XXI. Currículos voltados ao desenvolvimento de competências complexas têm sido propostos não apenas por universidades, mas por escolas corporativas, que vai ser o E lá do TDIE, que é a educação, que é essa formação por meio das escolas corporativas ou por meio de parcerias com universidades, que oferecem oportunidade de aprendizagem contínua e ao longo de toda a vida do trabalhador. Apoiar tanto a aprendizagem informal quanto o TDIE, a gente vai ver o que é isso mais na frente,
É um desafio para as organizações de trabalho e para todas as instituições voltadas para formação, qualificação e educação profissional. Como é que ocorre, né, a aprendizagem dentro das organizações? Ela pode ocorrer de duas formas, que é o que o capítulo coloca. E esses processos, eles são totalmente interdependentes, né? E um influencia o outro. Então, a gente fala em processo de aprendizagem individual e processo de aprendizagem organizacional. Então, dentro do processo de aprendizagem individual, a aprendizagem, ela é caracterizada, né, conceitualmente, como um processo psicológico de mudança que ocorre no indivíduo que não é resultado direto da passagem do tempo. Então, não é aquilo, não, ele aprendeu porque ele foi ficando mais velho e aí ele aprendeu. Então, quando ele ficar maduro, ele vai aprender. Não. Então, o processo de aprendizagem, ele é formado, principalmente, ele é produto das interações com as outras pessoas e com o ambiente externo, principalmente o ambiente organizacional, né? E essas mudanças, quando ocorre a aprendizagem, essa mudança é duradoura no comportamento. Então, quando há o processo de aprendizagem, ela se torna duradoura. É essencial a sobrevivência dos seres humanos no decorrer de todo o seu desenvolvimento e em todos os contextos, inclusive no trabalho. Então, esse processo de aprendizagem individual. O indivíduo em interação com o ambiente adquire e retém competências. Então, a gente aprende não só por meio da participação ou de ações de capacitação. A gente aprende por meio da interação com colegas de trabalho, quando a gente tira dúvidas, quando a gente pede ajuda, né? Então, todo esse processo de compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências, eles resultam nessa aprendizagem em nível individual dentro das organizações. Além disso, por meio de generalização e da transferência, o que é adquirido pode ser aplicado, propiciando em ambientes de trabalho. Então, a gente vê uma generalização para outros ambientes. Então, eu aprendi aqui determinada competência, mas que ela pode ser utilizada em outros contextos, né? O que a gente chama de generalização. Então, os resultados da aprendizagem individual são as competências, né? Que eu consigo desenvolver dentro do ambiente organizacional. Diferentes tipos de resultados de aprendizagem requerem condições externas e distintas para a sua aquisição. Então, dependendo da aprendizagem que eu quero estabelecer, do comportamento que eu quero desenvolver, eu vou estabelecer, né, processos diferentes de aquisição. Então, a aprendizagem, em alguns casos, depende muito de interação social, né, em grupos, equipes, é o que a gente fala principalmente no desenvolvimento de habilidade social, né, o desenvolvimento, por exemplo, da competência de trabalhar em equipe. Então, eu não posso fazer isso, aprender a trabalhar em equipe sozinho, né, então é contraditório. Então, por exemplo, como é que a gente pode classificar? Quando há necessidade de aquisição de conhecimentos factuais e conceituais, essa aprendizagem pode ser realizada individualmente, com apoio de textos e outros recursos de exposição repetida das pessoas e a fatos e conceitos. Quando a gente está falando de aquisição de conhecimentos sobre procedimentos, processos de trabalho e habilidades psicomotoras, por exemplo, falar em público, essa aquisição vai depender da exposição, né, individual acompanhada de retroalimentação, né, de avaliação, por exemplo. Então, exige uma prática mais individualizada. Por outro lado, quando a gente está falando de habilidade social requerida dentro desse contexto de trabalho, né, trabalho em equipe, então esse tipo de habilidade ele não pode ser aprendido de forma isolada, né, só pelo indivíduo por si só. Então, há necessidade e obrigação de ter essa interação social para desenvolver essa modalidade de competência, por exemplo. Então, ele dá os exemplos no capítulo, né, que, por exemplo, ele fala de orquestras, de times. Então, um time não vai atingir seu objetivo, não vai ganhar o jogo se eu tenho individualmente profissionais muito capacitados, sendo que eles não sabem trabalhar em equipe. Então, tanto na orquestra quanto nos times esportivos, há necessidade dessa interação, né, desse treino coletivo, dessa aprendizagem coletiva. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça, né? Então, o que a gente quer desenvolver para poder estabelecer ali a melhor estratégia de aprendizagem. Caso contrário, a gente não tem essa mudança de comportamento. As organizações, diante da necessidade de gerenciar a aprendizagem de habilidade de coordenação, integração de esforços para alcance de objetivos, precisam criar ambientes que facilite a aprendizagem do trabalho em equipe. Então, ele dá exemplo de
estabelecer ambientes em redes, em grupos, comunidades virtuais, entre outras unidades que estabeleçam e estimulem essa coordenação e essa integração. Quais são as principais modalidades, tipos de aprendizagem dentro do trabalho? A gente tem duas básicas, né? O que a gente chama de formal e de informal. A aprendizagem formal ocorre por meio de situações planejadas pela organização para produzir determinados resultados específicos de aprendizagem. Então, se eu quero ensinar a elaborar um documento oficial, eu vou estabelecer uma ação de capacitação formal para o desenvolvimento dessa competência. Então, eu tenho um planejamento, eu tenho uma estrutura curricular, eu tenho objetivos de aprendizagem muito bem delimitados, eu tenho opções, né, recursos didáticos bem delimitados, é o que a gente chama de aprendizagem formal. A aprendizagem informal ou espontânea é que ocorre por iniciativa das pessoas, por meio de observação de colegas, imitação, às vezes tentativa e erro, né? Então, reflexão ali sobre o que aconteceu, ou mesmo a gente vai ver em outra aula que a gente pode disponibilizar ou aprender novas competências por meio, por exemplo, de um vídeo, né? De um filme. Então, são métodos mais informais que a gente acaba também disponibilizando para o nosso trabalhador, para ele aprender, né, novas competências dentro desse ambiente organizacional. Então, vocês veem que não é algo tão estruturado, mas também tem objetivos que podem ser traçados e avaliados de aprendizagem. Não existem estratégias melhores ou piores, mas sim estratégias mais ou menos adequadas ao tipo de atividade a ser aprendida. Então, como a gente viu, dependendo do que eu quero ensinar, eu vou estabelecer a melhor estratégia para ensinar novas competências dentro desse contexto de trabalho. Então, não é que uma é melhor ou pior. Claro, se eu estabeleço a melhor estratégia, eu posso ter os melhores resultados. Então, no nível de aprendizagem organizacional, então a gente viu um pouco sobre a aprendizagem individual, agora a gente vai ver o que é aprendizagem organizacional. Além de processos e resultados individuais de aprendizagem, há outros que ocorrem em níveis coletivos, mais abrangentes de análise, intermediários, grupos e mais amplos, organização e ambiente. Esses processos requerem socialização, codificação, disseminação e compartilhamento de conhecimento. Emergem nas organizações por meio de mecanismo de transferência horizontal ou paralela, dentro do mesmo nível, né, hierárquico de análise, entre indivíduos em um mesmo grupo, entre grupos de uma ou mais organizações ou entre organizações. E vertical, quando a gente fala ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Enfim, estudar a aprendizagem em nível organizacional é lidar com um tema socialmente complexo e sua abordagem em diferentes níveis é um dos principais desafios. A aprendizagem no nível da organização está associada principalmente à aquisição de boas práticas, tecnologias e processos. Então, aprendizagens que são importantes de maneira mais global e causam impacto de maneira mais global dentro da organização. Também está relacionada a mudanças organizacionais e abandono de conceitos, processos, conhecimentos e práticas fora do escopo de necessidade da organização, ou porque estavam obsoletos ou se tornaram inadequados. Seus efeitos são sentidos de forma significativa no desempenho das organizações. Os processos de aprendizagem na organização iniciam no indivíduo. No entanto, a aquisição individual apenas é efetiva como organizacional quando ocorre a aplicação no trabalho e é compartilhada entre trabalhadores, difundindo-se pela organização como um todo. Então, para vocês verem aqui, que é quando extrapola o nível individual. Então, não é algo que eu desenvolvo e eu uso de maneira individualizada. Não, ela tem que ter repercussão em nível organizacional, aplicada no ambiente de trabalho e até mesmo compartilhada por outros trabalhadores. Então, aqui o capítulo apresenta esses múltiplos níveis de aprendizagem e suas interações. Então, a gente tem aqui o nível individual no centro, o quanto ele exerce influência, ele é influenciado pelos outros níveis de aprendizagem, né? E aí há uma interação entre todos esses níveis. Então, nada fica de maneira isolada, né? Essa aprendizagem. Então, se é no indivíduo, ele pode repercutir no grupo, na organização, né, como um todo. E o contrário também é verdadeiro. A aprendizagem organizacional refere-se ao desenvolvimento de competências dos membros da organização.
Implica mudanças nas práticas de trabalho, compreendendo o processo formal ou informal de aquisição individual e transferência de aprendizagem para situações de trabalho, o que requer a ativação de suportes organizacionais, psicossociais ou materiais. A socialização dos conhecimentos da organização é facilitada quando tais conhecimentos estão explícitos em normas e rotinas, isto é, estão codificados. Então, para facilitar essa aprendizagem organizacional, né, que vai ser compartilhada ali por vários trabalhadores, eu tenho isso, por exemplo, por meio de manuais de conduta, códigos de ética, que ele vai ter acesso, ele vai estar codificado, né, nesse material e ele vai ser compartilhado por todos os níveis da organização, todos os grupos, todos os indivíduos. A codificação de conhecimentos é a forma por excelência do conhecimento organizacional. Assegura que tais conhecimentos fiquem na organização, mesmo com mudança em seu quadro funcional, permitindo, por exemplo, que esse conhecimento seja socializado mais facilmente com novos entrantes. Então, aqui é um ponto muito importante de diferença entre a aprendizagem individual e organizacional. Porque a aprendizagem individual, eu adquiro novas experiências, novos conhecimentos, mas no momento que eu saio, se eu não compartilhei com os meus colegas, por exemplo, aquela competência ou aquele conhecimento, aquela experiência, ela vai junto comigo no momento que eu saio da minha organização. Então, a organização, ela perde nessa experiência, essa competência. Então, no momento que eu codifico, eu deixo isso registrado, eu compartilho com os outros trabalhadores de forma mais setorial ou organizacional, eu acabo retendo para a organização essa aprendizagem. Então, ela deixa de ser individual e ela passa a ser organizacional. E aí facilita até mesmo no momento de entrar um novo servidor, um novo trabalhador, a forma de acelerar, por exemplo, esse processo de aprendizagem, quando ele está codificado nesses manuais, nesses regimento interno, o caso específico de serviço público. E essa aprendizagem toda, ela só pode ser facilitada ou ela é melhor, ela ocorre com mais facilidade quando os funcionários eles percebem que eles possuem suporte organizacional à aprendizagem. A aquisição de competências pelos indivíduos não é requisito suficiente para a aprendizagem organizacional. O ambiente da organização deve prover suporte sólido à transferência, socialização, codificação, externalização e internalização para que a aquisição individual seja agregada de forma efetiva às rotinas da organização. O suporte à aprendizagem é avaliado em termos do estímulo do ambiente organizacional, em especial ao apoio de chefes, pares e colegas à aprendizagem natural ou espontânea no trabalho. Inclui, além do suporte psicossocial, o suporte material aos processos e resultados da aprendizagem. O capítulo ele fala do processo de desaprendizagem. Dentro do contexto de gestão por competência, a gente fala que algumas competências, com o passar do tempo, com o advento da inovação, da tecnologia, elas acabam entrando em desuso, o que o texto coloca como desaprendizagem. Então, as organizações, ao levantarem necessidades de novas aprendizagens, a gente vai ver na aula ao vivo amanhã, que essa aquisição pode ocorrer por meio de diagnóstico de necessidade de capacitação. Então, as organizações, ao levantar essas necessidades de novas aprendizagens, de acordo com essa visão, deveriam, além de identificar a necessidade de aprendizagem, detectar a necessidade de desaprendizagem. Por que isso é importante? Para eu não gastar recurso, não gastar energia, não gastar tempo dos trabalhadores no desenvolvimento de competências que elas vão entrar em desuso. Então, se eu sei que a minha organização ela vai deixar de usar determinado sistema, que ela vai deixar de usar determinado manual, por que desenvolver ou estimular ainda a qualificação nesse tipo de competência? Então, é exatamente detectar essas necessidades de desaprendizagem. Eu não vou ficar estimulando a aprendizagem em algo que eu sei que vai entrar em desuso ou vai se tornar obsoleto. Precisariam, para isso, identificar quais competências organizacionais, técnicas ou profissionais são declinantes, isso é, as que deixarão de ser utilizadas, em função de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e políticas ou nova legislação, assim como planejar o seu esquecimento com o desenvolvimento de novas competências emergentes, mais importantes e eficientes. Então, durante muito tempo a gente falou em fazer
curso de datilografia. Então, hoje ninguém fala mais em datilografia, né? Então, a gente fala em digitar. Então, hoje ninguém fala ou pretende fazer um curso nessa modalidade, porque ela já entrou em desuso, por exemplo. A gestão da aprendizagem, em função da rápida perda da validade dos conhecimentos, deveria estimular o desenvolvimento de competências emergentes e, ao mesmo tempo, promover ativamente o esquecimento dessas competências declinantes. Então, os autores denominam esses processos intencionais de redução ou eliminação de hábitos e conhecimentos pré-existentes de desaprendizagem. Mas sua natureza não é muito distinta da de qualquer outro processo de esquecimento que ocorre do indivíduo. Em organizações, a resistência à mudança e a queda no desempenho dos trabalhadores, após mudanças de tecnologias ou normas de trabalho, são devidos em parte à falta de gestão da transferência, positiva e negativa, e de novas aprendizagens. Então, é importante, no momento que eu vejo uma queda de desempenho, eu tenho que observar se essa gestão da transferência, né, dessa aprendizagem, ela está sendo feita, está sendo estimulada dentro das organizações, que a gente pode chamar também de gestão do conhecimento, gestão da informação, que é quando eu estimulo de forma estruturada ou não, que as informações, que os conhecimentos, que as experiências, elas sejam compartilhadas. Isso acelera muito. Então, imagina que eu errei uma vez e eu acabei aprendendo. Eu vou esperar meu colega de trabalho errar de novo, eu vou lá e digo, olha, é desse jeito dá certo. E aí eu já agilizo os processos, né? Os resultados vêm muito mais rapidamente. Então, é importante ter essa percepção. E para finalizar o capítulo, os autores colocam que todas as organizações aprendem. A diferença entre as organizações quanto ao que, como e com que aprendem e como gerenciam a aprendizagem. Entretanto, em todas as organizações, quem aprende são as pessoas. Então, mesmo que a gente fala numa aprendizagem organizacional, quem de fato aprende novos comportamentos são as pessoas. Então, o que vai impactar se ela é nível individual ou organizacional é a maneira como essa aprendizagem ela é compartilhada e repassada dentro das organizações. De fato, a aprendizagem em todas as organizações, embora em graus, ritmos e direções diferentes, existindo no limite aquelas em que a aprendizagem ocorre preponderantemente, se não quase de modo exclusivo, por formas espontâneas e informais. Ainda hoje tem organizações que acham que treinar ou capacitar os trabalhadores é perda de tempo ou perda de dinheiro. Então, sempre quando tem uma redução de recurso, tira da área de capacitação, tira da área de desenvolvimento. Então, acaba que a aprendizagem de forma individual organizacional, ela sempre ocorre de maneira menos estruturada, mais espontânea e informal, dependendo mais da iniciativa do próprio trabalhador do que efetivamente do estímulo da organização. A existência de diversas formas, processos, resultados, níveis e tipos de aprendizagem exige dos gestores análise e avaliação conjunta de demandas de aprendizagem e de melhoria do suporte material e psicossocial à aprendizagem e à expressão de competências no trabalho. A aprendizagem em organizações depende desse suporte, por isso, a gestão eficaz da aprendizagem compreende a análise prévia das condições organizacionais necessárias à aprendizagem eficaz no trabalho, bem como o estabelecimento de políticas e práticas gerenciais que favoreçam todos os processos e as formas de aprendizagem. Então, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Então, aqui para vocês terem uma base para a gente continuar falando sobre treinamento, desenvolvimento e educação e aprendizagem na aula de amanhã. Então, até amanhã.